Matéria-prima começando aqui na TV Cultura. Para você que está assistindo a gente ou pela televisão ou pela internet, eu sou o Rafa Cortez, muito bem acompanhado da banda Águas de Netuno, meus queridos amigos. E o JP Silva, o violão. Olha a plateia! Viva a plateia! Obrigado, meus amigos. Vai ser muito legal. Obrigado, Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decole. Tá. Olha, Ana Lúcia Torre, vem pra cá. Ai, que chique! Você lembrou dessa personagem, Ana Lúcia? Você se deu conta que esta música... Deixa eu só te dar o microfone que está do seu ladinho aí. É de Tieta, que você também interpretou. Sim. Não Tieta, mas você fez a novela Tieta. É isso que eu quis dizer. Veja o que aconteceu quando você, por exemplo, Ana Lúcia, fez a Débora de Alma Gêmea e viralizou com um monte de memes. Muito. Eu vejo muitos memes até hoje dessa personagem. Sem dúvida, é. Porque... Você gosta de ver? Ah, os memes? Adoro. Memes. Adoro. Que maravilha, tem tantos, né? Sabe por quê? Não, só a Débora tem. De tudo que eu fiz, só a Débora tem meme. Não sei se vocês sabem, ele está falando de uma novela que chama Alma Gêmea. E ela era uma vilã horrorosa. Horrorosa. Um escândalo. E o final dela é ótimo. Não vou falar aqui porque está passando agora. Então, fazer vilã é a melhor coisa do mundo, gente. Mocinha só chora, né? Mas... Do início ao fim da novela, não é verdade? E vilã pode fazer o que quiser. Mas eu fico imaginando como deve ser para a senhora fazer uma vilã, sendo a senhora uma pessoa tão afável, porque isso é uma característica muito sua, assim, uma pessoa muito amável e que todo mundo é muito elogioso ao seu tipo, ao modo como você se comporta em set, os colegas de cena. Você é muito coração. Como que nasce uma vilã na cabeça de uma atriz? Porque é uma desconstrução violenta da persona, né? Eu não sei, eu acho que todos nós temos aqui dentro a possibilidade de fazer o que quisermos com as nossas vidas, para o bem ou para o mal. E aí, quando me deram essa vilã para fazer, eu falei, eu não posso fazer sou vilã, viver com a sobrancelha assim, porque isso fica tão óbvio, né? E ela era uma mulher muito requintada. Eu falei, então vai ser pelo requinte. Então, ela tinha uma determinada situação, ela sorria, vou para o meu quarto. Entrava no quarto e arrebentava tudo que tinha pela frente. E foi a partir disso que eu comecei a brincar com essas idas e vindas. Ali era Valcir Carrasco. Valcir Carrasco. Que é um autor incrível com o qual a senhora tem muitas parcerias. Inclusive uma outra que está no ar agora, num programa da Globo, que é o Caravé Rosa, que para mim foi gostosíssimo. Demais. E era o oposto. Era uma mulher que nasceu na fazenda, viveu na fazenda, tinha 2 roupas, prendia o cabelinho aqui, um sapato e trabalhava na fazenda. Então, eu depenava a galinha, eu tirava leite de vaca, a gente aprendeu a cercar porco e pegar na mão galinha, então é uma coisa mais fácil. Né? É minha vida. Você descreveu um dia do meu cotidiano. Essa é a minha vida. E esse é um dos grandes baratos do ofício do ator também, né? A possibilidade de você aprender tantas coisas ao mesmo tempo em que você se entrega a papéis tão marcantes. Só que no seu caso, Ana Lúcia, tem uma característica que é curiosa, eu queria que você comentasse. É verdade que a senhora não conversa muito com os autores quando está no processo de uma novela? Nunca. Mesmo sendo tão próxima do Valcir Carrasco, você procura nessa hora não conversar com ele? Não.
Por quê? Que mal lhe pergunte. Lá atrás, quando eu comecei na televisão, eu trabalhei com um diretor que, nossa, excelente na época, fez muita coisa, que era Erval Rossano. A primeira novela que eu fiz foi com ele. E ele dizia para os atores dele: não perturbem o autor, porque é um inferno você escrevendo uma coisa, toca o telefone, é um ator dizendo: ai, meu papel está tão fraquinho. Dali a pouco liga o outro e diz: ai, mas eu estou tendo tão pouca cena. Aí liga a vilã e diz: ai, a vilã está muito mal. Então ele dizia: não perturbem o autor. E aquilo ficou na minha cabeça, eu não ligo. E uma vez falando isso para o Valcir, ele falou: mas me liga. Eu falei: não consigo. Ator é muito louco. Porque eu estou fazendo aqui um personagem e, ao mesmo tempo, eu sinto que eu estou aqui em cima, eu, Ana Lúcia. Mas não dá para interferir, porque são duas pessoas completamente diferentes, né? Então, quando eu vou fazer um personagem, na hora que eu entro no set de gravação, por exemplo, eu sou aquela pessoa, com aquele passado, com aquela família que está ali presente, e eu vou reagir de acordo com ela e aquela família. Não há como eu pensar em Ana Lúcia, por exemplo, reagindo para Débora. Claro. Não ia dar certo. A senhora é favorável a esses laboratórios de atores e atrizes que fazem realmente imersões na vida dos personagens? A senhora tem alguma passagem em que, para fazer alguma personagem sua, você viveu uma outra vida por X meses, chegou a visitar lugares, a conviver com pessoas que eram típicas daquele universo? Eu não sou absolutamente contra, muito pelo contrário. Mas eu nunca participei de uma imersão. Eu sempre buscava ler muito sobre as coisas e ouvir pessoas, mas nunca entrei nos buracos mais difíceis. É de um bom gosto muito grande ver a senhora no teatro, também na TV. Enfim, eu estou falando do teatro porque eu fui à sua peça recentemente. E uma coisa que muita gente tem falado é sobre um trabalho muito específico de mãos que a senhora tem feito no espetáculo do Eugênio Nil. A sua personagem, a Mary, que já foi feita por várias outras grandes atrizes também, né? Parece que é um super desafio, é uma grande personagem para uma grande dama de teatro. Mas a sua tem uma coisa da composição com as mãos. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso. Só para vocês saberem, a peça foi escrita em 1950 e é sobre a família do autor, é real, tudo que ele escreveu. E ele conta uma história que é lá dos anos 20. Ele, o irmão, a mãe e o pai. E ela, numa determinada época, logo depois de casada, teve um filho e passou muito mal, muito mal. E tinha dores horríveis. E veio um médico assisti-la e ele deu um remédio para ela, para acalmar a dor. E acalmou. E ela começou a tomar aquele remédio. Anos depois, ela veio saber que era morfina. Então, ela ficou adicta. Então, tem esse drama todo. E uma das características da mãe, que ele descreve na peça, é que, quando ela começava a ficar cada vez pior, ela não parava com os dedos e não parava com a mão. Isso foi uma escrita dele mesmo, que a mãe dele fazia isso. Então, ou ela agarra o vestido, ou ela mexe nas coisas, ou ela mostra a mão que está toda torta, por causa de uma doença que ela tem nas mãos, enfim, reumatismo. E é isso, né? Ela tem essa característica que é a exigência do autor. Perfeito. E a senhora faz muito bem. Além do que,
Isso somado a conhecer todo o cenário, a lembrar de todas as falas, num texto que não é dos mais fáceis. Não, são 2 horas. 2 horas. Essa é a Ana Lúcia Torre, muitos aplausos para ela. Yes! E vamos fazer o seguinte, eu quero continuar esse papo com a senhora, mas eu vou pedir para a gente fazer um break e a banda Águas de Netuno, junto com o JP Silva, vai fazer como saída de bloco um tema de uma novela que a senhora já tinha participado. Vamos lá! E a gente já volta. O Cravo e a Rosa. Ó, estamos de volta com matéria-prima com a banda Águas de Netuno, JP Silva, minha plateia querida. E Ana Lúcia Torre, que honra. Olha. Tudo que você faz, um dia volta pra você. Uau! Essa foi uma novela que a Ana Lúcia fez também, meninos? Sim, o outro lado do paraíso. Ah, que legal! Qual música foi essa? Eu adoro interagir com o Iago e saber o que está sendo tocado e cantado. Eu jamais sei a música Essa do nosso daqui tempo. é Boomerang Blues, do Renato Russo. Ah, é o Bu. Tá, claro. Pessoa picareta não conhece o Boomerang Blues do Renato Russo. Que lindo. Essa é uma novela que te traz boas memórias também, Ana Lúcia. Aliás, tem alguma novela que, por qualquer razão que seja, a senhora não goste muito de lembrar, ou acha que não foi tão legal, ou no contexto em que estava inserida não foi tão bacana? Não, eu acho que, no geral, foi boa. Foram boas. Mas algumas são mais gostosas, ou foram mais gostosas de fazer, como é o Cravo e a Rosa, por exemplo. Nessa novela, Outro Lado do Paraíso, foi uma novela forte, uma novela pesada, mas eu tinha um núcleo extremamente interessante, que falava sobre um tema muito sério, mas era de uma forma razoavelmente leve. Eu era uma pessoa de uma outra cidade, não daquela onde se passava a novela, morava lá, porque o meu filho foi trabalhar lá e eu fui junto com ele. Meu filho era um médico e eu achava ele o máximo, o garanhão da história, e ele era homossexual. Então, eu fazia coisas incríveis para mostrar para todo mundo como ele era macho. E, num dado momento, eu descubro que ele tem um caso com um rapaz. Foi muito legal fazer isso, muito legal, porque é um assunto que eu acho que tem que ser debatido. As pessoas têm que entender que cada um tem uma forma de viver e que a sua origem, a sua, sei lá, a sua religião, a sua, não é opção sexual, mas a forma como se manifesta sexualmente não tem nada a ver com o seu caráter. Eu acho que as pessoas se dividem em 2 grupos apenas. Não é porque é muçulmano, católico, espírita, ou porque é pobre, o outro é rico, ou porque é mulher e é homem. Não, só existem 2 grupos de ser humano, com caráter e sem caráter. Como você foi com 17, 18, 20 anos,
era muito claro o seu universo artístico? Você teve algum tipo de resistência por parte da sua família, alguma facilidade? Como foi? Meus pais sempre me apoiaram, até porque o meu pai trabalhava com produção fonográfica. Ele era de uma gravadora de discos. Então, na minha casa, sabia-se que... também eu falei aquilo de branco, preto, católico, tá? Artista ou não artista, tem caráter ou não tem. Eu tive a sorte de, primeiro, nascer num lar que já estava acostumado com cantores, com músicos. Segundo, que a minha família também sempre foi muito aberta em relação à formação. Apesar de que eu nasci nos anos 40, eu sou de 45. E eu lembro que já adolescente era difícil para muitas amigas minhas tomarem decisões por si, porque os pais não deixavam. Tinha que fazer exatamente o que os pais estavam recomendando. E lá em casa também, mas eu podia propor coisas. E os dois, pai e mãe, iam me ouvir, para ver se era conveniente, se era legal, e enfim. Então, não foi difícil esse começo. Eu queria ver com você aqui uma coisa interessante. Você fez grandes vilãs. Sim, adoro. E eu queria ver como é que ficariam algumas frases clássicas de vilãs lidas por você. Que são clássicas dos clássicos mesmo. Assim. A gente tem vilãs incríveis, todo mundo conhece, e outras vilãs um pouco menos conhecidas. Temos essa fichinha aqui, ela está aqui na minha mão. Nós temos uma... temos aqui, muito bem. Essa é uma primeira fala, é da Carminha de Avenida Brasil. Ela diz... Maravilhosa. Maravilhosa, Adriana Esteves. Maravilhosa. Ela fala, eu não quero muito da vida, eu quero tudo. Como que uma grande vilã fala essa frase? Eu não quero muito da vida, eu quero tudo. Pode fazer para qualquer câmera que você tenha vontade. Tem o contexto, mas aqui não tem contexto, é no... Vamos lá, né? Vai. Repete para mim. Eu não quero muito da vida, eu quero tudo. Eu não quero muito da vida, eu quero tudo. Ai, muito bom. Tem uma frase que Renata Sorrah dava em Senhora do Destino com a personagem Nazaré Tedesco. Maravilhosa. A senhora quer ler? Imbatível. A senhora quer ler essa frase? Veja se a senhora acha que ficaria interessante. Como que essa frase aqui que está numa catecinha amarelo seria dita? Nazaré Tedesco. Para você, gostosa, irresistível, impressionante como o tempo só te valoriza. Muito obrigado, muito maravilhoso. Nossa, isso é muito bom. Eu não sabia disso. Muito bom, mas adoro que a senhora... Você é muito espirituosa também e Adoro. ficou muito bom com você. Mas eu acho que a gente tem que se divertir. Porque isso é que torna tudo mais leve, mais agradável. E é com isso que você vai angariando pessoas, né? Imagina eu chegar aqui e ficar assim. Aí você diz para mim, como diria essa vilã, não sei. Não, né? Aí eu cortaria tudo da edição e Então, ficaria um pronto. programa maravilhoso, ainda assim, valorizando só o melhor da minha convidada, como muitas vezes acontece. Bom, para terminar, olha, você que está vendo esse programa, assista a Ana Lúcia Torre com Longa Jornada à Noite Adentro, do Eugênio O'Neill, no Teatro Tucarena. Até quando fica em cartaz mesmo? Até final de agosto. Então talvez esse programa já tenha sido exibido, então você perdeu a peça. Queria dizer para você, tem uma péssima notícia, você perdeu uma peça incrível, tá? Se você está vendo depois de agosto, em outubro, por exemplo, perdeu. Mas aí está viajando o Brasil inteiro, inclusive Portugal. Acabei de inventar, mas vai que vem um convite para Portugal, né? Enfim. Adoro. Portugal? Nossa. Maravilhoso. É um lugar incrível. É uma coisa. Nossa. E é um povo
tão receptivo, é um povo tão gostoso e é lindo. Ah, é demais. É demais. lindo. E é uma segurança. Você anda pela rua 1, 2 horas da manhã, completamente despreocupada, não tem o menor problema. É incrível. Se tivéssemos ensaiado, cantaríamos um fado para Ana Pois. Lúcia, né, JP? Pois. Sei de um rio em que as únicas estrelas são as luzes da cidade. Não sei cantar um fado. Peço perdão. Queria terminar fazendo um bate-bola com você. Eu quero chamar de senhora, porém é uma questão de respeito mesmo. Por favor. Queria fazer um bate-bola com você, Ana Lúcia, para terminar esse programa sobre as suas referências de interpretação. É aquela típica coisa, parece que é o final do programa de Marília Gabriela, que tem aquela coisa, sabe? Uma pergunta, uma resposta. Sim. Papum. Então vamos lá sobre interpretação. Um bate-bola do cinema com a Ana Lúcia Torre, para a gente terminar esse programa. Para você, melhor vilã do cinema? Gente, são tantas. Uma. Maggie Smith. Meg Smith. Essa É uma atriz inglesa. Incrível. Ela é demais. Absurda. Ela é demais. Muito bom. Uma comédia favorita? Quanto mais quente, melhor. É muito divertido. Muito bom. Um filme para chorar? Olha, eu tenho É um filme italiano que nem muita gente viu. Acho que, se não me engano, é dos irmãos Taviani, que é o Pai Patrão. Pai Patrão. Mas eu não sei se é deles. Ótimo. Mas se você não viu... Eu vou ver. Mas só se você quiser chorar muito. Porque, olha, eu sou dura de... É mesmo? Eu quero muito chorar. Eu gosto muito de chorar. Eu sou uma pessoa profundamente problemática. Muito bem. Bom, uma trilha sonora inesquecível. Pode ser Cinema Paradiso, com Ennio Morricone, que é uma coisa... Era esse que a senhora ia falar, não era? Era. É, exatamente. A gente já está conectado no final do programa. A gente já está numa simbiose. Ennio Morricone. Ennio Morricone sempre, em qualquer circunstância. Os filmes todos que ele fez com o... Ai, gente, eu fui falar o nome do diretor. Ele trabalhou com o Luchino Visconti, trabalhou com o Giuseppe Tornatore, do Cinema Paradiso, trabalhou com... ele é tão... Antonioni. Antonioni. Ele é tão incrível, ele vai direto no ponto. Mas tem um que eu gosto muito, que é o Poderoso Chefão. Esse é um clássico. Quem não assistiu, por favor. E para terminar, a última coisa, eu tenho uma curiosidade de saber qual o seu ritual para entrar em cena e se você faz algum tipo de exercício vocal que você poderia ensinar a todos nós aqui para a gente encerrar o Matéria-Prima, que em seguida fará com a banda Águas de Netuno e JP Silva a despedida com um tema de novela que você já tem interpretado. Mas antes, aquela coisa, um trava-língua, alguma coisa, uma respiração, alguma coisa que a gente possa ver. Quando eu estou indo para o teatro, eu vou aquecendo a voz durante o caminho todo. Eu gosto muito de aquecer o corpo. Nesta peça eu ainda não consegui fazer isso, porque eu tenho tido uns pequenos problemas de joelho. É um certo problema etário, né? Mas a gente vai levando adiante. Mas aquecer sempre a voz, isso é inevitável. Eu tenho que chegar 2 horas antes no teatro, ficar um pouco ali no cenário. Aí eu vou para o camarim, conversar com todos os meus colegas, tomar um cafezinho junto com eles. Aí vou botar a roupa, aí vou maquiar. E antes de entrar em cena, a gente sempre dá as mãos numa roda para ter aquele frisson para poder entrar em cena. Que legal. São coisas impagáveis. Ana Lúcia Torre, mais uma vez agradeço a sua presença. Obrigada, aqui. Meus amores. Foi um privilégio tê-la. Obrigada a você. Obrigada, Pedro. Obrigada. E a banda fará agora um grande finale com algo muito lindo, muito incrível e preferencialmente cantado agora, né, Iago? Agora você soltará essa maviosa voz de Pardal que tendes. Quer fazer o tema de Dona Xepa.
Maravilha. Vamos lá. E a gente se vê semana que vem. Final de feira, legumes baratos, meninos mulatos enrolam nos trapos os restos do prato pelo chão. Epa, mas vale uma xepa na boca da gente que o corpo doído, faminto, doente, o amor esquecido de um coração. Final de feira, legumes baratos, meninos mulatos enrolam nos trapos os restos do prato que o dia a dia deixou pelo chão. Epa, mas vale uma xepa na boca da gente que o corpo doído, faminto e doente, o amor esquecido de um coração. Até semana que vem. Tchau.